Sejam bem-vindos, bem-vindas. Como se fossem povos, né? Temos vários braços, várias mãos, várias pernas. Tudo é o processo, né? E a gente tem mérito naquilo que a gente busca, né? Tudo que a gente faz vai nos trazer o resultado. Então é por isso que existe esse nosso espaço de poder falar e de poder trazer algumas ideias e compartilhar, porque não tem o que você faça que não vai te trazer um resultado. É, Então, o resultado que você tem hoje, ele é proporcional à forma e o como você está fazendo. É disso é, que a gente fala hoje também. Então, se a gente sente que está tudo muito cansativo, que estamos sobrecarregados, que a gente pensa até que o relógio tinha que ter mais horas, né? Que o ano tinha é. que ter mais dias, tem algum ajuste aí que a gente precisa fazer e que não é do lado de fora, que não é no calendário, que não é no relógio. É um ajuste interno. E é importante a gente estar em ambientes como esse, ou onde quer que você esteja te fazendo movimentar, porque senão a gente se distrai com a ilusão daqui de fora. E aí, realmente, como que a gente vai dar conta do recado que é a nossa vida? Por que que você acredita que você tem que dar conta de tudo em um único dia? Pense em um único dia, tá? A gente não está pensando no que a gente tem para fazer até dezembro. Não. Hoje. Por que que você acredita que tudo que você tem que resolver tem que ser resolvido hoje, que tudo que você precisa fazer tem que ser feito hoje e que você tem que dar conta? Por que que você acredita nisso? E por que que você faz um monte de coisas ao mesmo tempo? Aqui é um exemplo, e isso não é uma crítica, é uma reflexão, porque eu compreendo exatamente as etapas e muitas vezes eu também faço dessa maneira. Nós temos uma sala com 28 pessoas. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas com a câmera aberta. O que isso significa? Que para muita gente não dá para estar aqui com a câmera aberta. E tudo bem, porque a gente quer ouvir, mas a gente não consegue estar ali presente, com a câmera ligada, participando às vezes como a gente gostaria. Isso faz parte da nossa vida, certo? Mas para quem está com a câmera aberta, faz diferença? Às vezes, quem está com a câmera fechada também recebe algo importante, sai com um movimento importante. Mas por que que a gente não consegue escolher? Eu só estou dando exemplo daqui, mas não precisa ser sobre o diálogo, não é sobre ele. Por que que, se isso é tão importante para mim, se isso me faz tão bem, eu não consigo reservar no meu dia um momento para isso? Ah, Cláudia, eu tenho que trabalhar. Ah, é o meu trabalho. Ah, é isso. E a gente tem justificativa. Porque nós temos muitas atividades. Mas existe uma frase do da pessoa mais importante para mim, que é Jesus, e ele falou o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali também É isso, estará o seu o coração. seu. Está a sua atenção, está o seu coração. Se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, onde está o seu coração? Pensa o seguinte: você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue colocar atenção em tudo que você está fazendo? Tem gente que acha que sim. Tem gente que está assistindo aula e ao mesmo tempo respondendo o celular. Tem gente que vem na constelação, tá como representante. Eu vou começar a expor a pessoa, viu? Porque isso é triste. Tá como representante e sai dali, escreve, sai dali, responde. Não existe isso. Você não consegue, não é a Cláudia falando, tá, gente? Até porque esse assunto chegou ontem à tarde para mim e eu falei, ok, eu sei sobre isso, mas eu quero separar algumas informações científicas para trazer para vocês a respeito disso. Não é a Cláudia Lança. Quem é a Cláudia Lança para falar isso? É a ciência que diz. Você não consegue colocar o foco em duas coisas. É uma ilusão acreditar que você está fazendo uma e duas. Você pode fazer, porque a gente faz, né? Mas como você está fazendo? Se o seu coração não está ali, o resultado vai ser um. Se o seu coração está, o resultado vai ser outro. É muito diferente. Então, olha assim, ó. Neurociência não é a minha área, não é o meu objetivo explicar como isso funciona. Eu só quero apresentar um dado para quem se interessar depois
pode procurar mais, tá? Então, é um dado que nos enriquece para a gente perceber se que ajuste que a gente precisa fazer. Porque eu penso o seguinte: quando você vai tirar foto, você já viu quando você tem foco e quando não tem, não é? Quando tá sem foco, a foto fica lá toda embaçada, você não vê com Uhum. clareza, você não vê os detalhes, ou seja, sem foco, sem detalhe, sem Foco foco, sem sem detalhe. beleza aquela foto, não é? Sem foco, você não vê tudo que existe perfeitamente. Imagine trazer essa imagem, que é uma imagem, é uma ideia, para as emoções. Imagine fazer algo sem o seu coração. Imagine fazer algo sem sua atenção. Imagine você estar dividida o tempo todo em várias coisas. É daí que vem, gente, o cansaço extremo, a frustração, o desgaste. Por quê? Porque não é humano. É fora da nossa natureza conseguir fazer isso. E a gente está querendo conseguir. Porque o mundo do lado de fora mostra que é assim que funciona. A gente não consegue estar simplesmente trabalhando. Você precisa estar trabalhando, ouvindo música, respondendo as mensagens, olhando. É. Você pode estar fazendo algo e ouvindo música. Eles falam que isso não é um problema para algumas pessoas, porque nós funcionamos de formas diferentes. Existem algumas pessoas que, para focar, se elas estão ouvindo uma música, elas conseguem focar. Porém, dependendo da atividade que você esteja fazendo, isso pode te prejudicar. Então, aqui, o meu objetivo é que a gente pense em coisas que são muito importantes para nós e que estão ligadas ao nosso coração. Então, quando a gente olha para algo que é muito importante para nós e a gente não consegue fazer aquilo com foco, é óbvio que você nunca vai alcançar o resultado que você gostaria. Então, olha só, tem uma matéria que está falando isso, e é dela que eu tirei essa informação. É a doutora Carla Tiepo, eu já tive aula com ela, ela é uma neurocientista, tá? E aí eles contam uma situação de uma universidade onde os alunos estão na sala, aguardando a aula, tá todo mundo no celular, naturalmente, isso faz parte hoje da nossa realidade. O professor chega, e aí é esperado que, né, todo mundo vai tirar o olho do celular, prestar atenção na aula, e isso não acontece. Passa meia hora de aula Acontece. e todos estão ali ainda olhando para o celular. E aí ela começa a falar sobre essa dinâmica. Então ela fala assim, ó, será que somos realmente multitarefas? Aí ela responde, eu tô lendo, tá? Definitivamente não. O cérebro tem a atenção sustentada em uma coisa só. Então, se você está superficialmente mexendo no celular e superficialmente assistindo a aula, você consegue fazer as duas coisas, mas não de forma profunda. Você está fazendo, mas o que que ficou da aula? E o que que ficou da conversa, sei lá, ou o que que ficou do videozinho que você estava vendo lá? Não fica nem de uma coisa e não fica nem de outra. Você sabe de muitas coisas de forma superficial. Você conversa sobre muitas coisas de forma superficial. Você faz o mundo de coisas de forma superficial. Está dando conta. E a gente sabe que não. Porque a sensação no nosso coração não é de quem está indo bem, é de quem está indo mal. A gente não se sente satisfeita. A gente olha e Nossa. fala, não é possível, mas eu faço tanto. Eu estou me desdobrando. E por que essa insatisfação? Por que esse desconforto? Porque, gente, eu até separei uma imagem. Eu vou deixar ela aqui para vocês. Espera aí que eu já vou compartilhar. É só uma imagem. Tudo é energia no mundo. Quando eu não coloco foco, a energia ela vai para todo canto, para lugar nenhum. Vai para todo canto e para lugar nenhum. Quando eu coloco foco, a energia se concentra. Sem foco, ela se dissipa. Com foco, ela se concentra. Onde que eu vou conquistar o que eu desejo? Quando eu estou fazendo mil coisas ou quando eu coloco em algum momento do meu dia energia total, foco total naquilo que eu estou fazendo? Imagine que a energia é seu coração. Qual poder ele tem aqui? Todo. Nenhum. Ele está despedaçado aqui.
Aqui ele está inteiro. Aqui ele está despedaçado e se cobrando, e se culpando, e perguntando: meu Deus, já é dezembro. Não, é 30 de outubro. Hoje é 30 de outubro, não é dezembro. Hoje não é novembro. Hoje é outubro. Hoje é dia 30 de outubro. Você consegue estar no dia 30 de outubro hoje? No seu dia que você recebeu? Você consegue escolher o que cabe no seu dia e abrir mão de querer colocar tudo nele e falar assim: não, esse aqui eu vou fazer amanhã. Muitos de vocês me mandam mensagens e sabem o quanto eu posso demorar para responder. Por quê? Porque eu preciso colocar alguém para fazer isso para mim? Porque eu preciso ter uma equipe me ajudando? Talvez. Mas por que que às vezes eu demoro? Eu já falei isso e repito, eu não respondo de qualquer jeito. Eu não leio de qualquer jeito. Eu tenho tempo para cada coisa que eu vou fazer. Por que que essa semana, a semana passada, a gente teve um monte de constelação e essa semana a gente não tem constelação? Porque eu escolho onde eu vou colocar o meu foco. Essa semana, o meu foco, além da formação que tivemos na segunda, da mentoria na terça e hoje o nosso diálogo, o meu foco não podia ser o atendimento. Por quê? Porque hoje a gente abre as matrículas da formação. Se eu Uhum, quero ter uma turma como a gente tem a turma desse ano, ano que vem, meu coração precisa estar onde? Por quê? Porque é uma escolha consciente. Eu abro mão de atender essa semana, que é algo que eu amo fazer, para fazer outra coisa que eu também amo fazer, mas tem um preço. Essa semana eu não fiz constelação. Tem um preço para que eu possa oferecer a turma de formação. Eu preciso abrir mão por alguns instantes de algumas atividades que eu gosto de fazer. Meu filho foi ao futebol ontem. Eu falei, filho, não posso ir. Vou na sexta. Combinei com ele. Não fico com culpa porque ele gostaria que eu fosse assistir. Por quê? Porque eu tenho que pagar um preço de uma coisa em detrimento de outra. Hoje ele tem 9 anos, mas por 3 anos eu só cuidei dele. Coloquei todo o meu foco nele. No momento em que eu pude semear tudo nele. Na primeira etapa, para que hoje, aos 9 anos, quando eu falo para ele, filho, hoje eu não posso, tá tudo bem. Porque ele recebeu ali, no primeiro instante da vida dele, tudo que ele precisava de mim. E aí ele hoje é uma criança segura, tranquila, e sabe que tem hora que não dá. Então, tudo na nossa vida exige de nós a coragem de falar isso sim, isso não. Isso dá, isso não dá. Faz sentido para vocês? Olha só, mais informações de neurocientistas. O cérebro não consegue se concentrar em múltiplas tarefas complexas. Então, tudo bem você estar, por exemplo, lavando a louça e ouvindo uma música. Mas se você está lavando a louça e ouvindo a aula que você não conseguiu assistir ao vivo, você não consegue. Se ouvir a aula, se a aula que você está ali ouvindo é algo importante para você, você está fazendo aquilo superficialmente. Se algo é importante para você, você precisa colocar foco para que aquilo te traga o resultado que você quer. Se algo é importante para você, você precisa escolher abrir mão de alguma coisa para que você faça aquilo com presença, com inteireza. Quando tentamos, então ele continua, quando tentamos, perdemos tempo e eficiência a cada troca de foco. Então, o que que eles dizem? Que você se divide por alguns instantes. Tem pessoas que conseguem realizar. Isso é fato. Nós sabemos disso. Nós conseguimos realizar. Só que eles falam que existe um desgaste muito grande, porque sabe a câmera quando a gente vai tirar foto? Quando você muda de lugar, ela tem que ir lá e focar de novo. Gasta uma energia. Então, quando a gente se divide, existe um desgaste físico no nosso cérebro para que saia de um e volte para o outro. Então a gente fica dividindo foco e a gente fica se desgastando. Não focou nem ali, nem aqui, e aí o cérebro fica gastando energia para conseguir focar. Tem vários estudos aqui, tá? Ó. O estudo de Stanford comprovou que multitarefadores têm menos capacidade de concentração e pior desempenho cognitivo. A American Psychological Association indica que mudar de foco constantemente reduz a produtividade em 40%.
A gente acha que a gente está dando conta e, na verdade, a gente está fazendo pior. A gente não está fazendo com a potência que a gente poderia fazer. Então, talvez abrir mão de fazer hoje e fazer amanhã, você pode ter a sensação que você não deu conta, mas amanhã você vai conseguir fazer melhor. E o último dado que eu coloquei aqui, ó. O cérebro gasta mais energia, perde clareza e com o tempo se esgota. Aí vem aquele monte de coisa da saúde, né? Você começa a sentir o efeito disso na sua saúde física. Porque enquanto a gente é jovem, o corpo é uma máquina poderosa e perfeita, né? Então, quando a gente é jovem, a gente não se dá conta que a gente está usando em extremo. Ele se recupera rapidamente, a sua energia se restabelece rapidamente. Com o passar do tempo, você percebe que você não faz mais o que você fazia com a mesma facilidade. E é aí que a gente vai entender o quanto que a gente tem se desgastado e o quanto, como a Ana Maria falou, ó, chegou aos 50 anos, eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. E aí ela mudou o foco. Ela mudou o foco da vida dela. Ela colocou energia onde a vida tinha mais saúde, mais satisfação, mais bem-estar. Mas a gente, será que precisa esperar os 50, os 60, os 70 ou a gente já pode fazer isso agora? Por que será que a gente acha que tem que estar com o dinheiro suficiente para a gente relaxar? Não é uma história pessoal. Meu pai, o sonho dele sempre foi morar em Ubatuba. E ele sonhava em morar aqui com a minha mãe. Mas para eles morarem para cá, ele achava que ele tinha que fazer várias coisas antes, né? Ter a condição financeira adequada para vir. A minha mãe faleceu, gente. Eles nunca vieram para cá. Então a gente fica esperando o momento adequado, né? Quando a gente sempre fala aqui, né? Às vezes você tá lá com o pijama ainda, tá descabelada, tá com a toalha na cabeça e deixa de vir às vezes aqui porque você não está adequada. E aí você perde algo importante. Então, quanto mais clareza a gente tem sobre nós, mais a gente vai estar disposto, disposta a pagar o preço de abrir mão de algo, colocar o foco, daqui a pouco você retoma aquilo. Abrir mão não é abrir mão definitivo. Por exemplo, o meu filho sempre foi prioridade. Quando ele me pede para fazer algo, para mim é muito importante estar junto com ele. É muito importante. Mas eu sei que às vezes não é possível. E aí, então, não é abrir mão dele. Não é abrir mão da importância que ele tem na minha vida. É abrir mão por um instante para que eu possa realizar também outras coisas que são importantes. Porque a gente se perde às vezes, né? Nós temos vários papéis na nossa vida. Quando meu filho nasceu, eu conheci o papel mãe. Depois que eu fiz tudo, daqueles primeiros momentos que o filho é tão dependente, a gente não pode se esquecer que além de mãe a gente é mulher, que a gente é esposa, que a gente pode ser uma excelente profissional, que a gente também é amiga de alguém. A gente tem vários papéis. Em determinados momentos da vida, um papel exige mais de nós e tá tudo bem. Não é que você não é mais uma boa amiga, você só está colocando foco em algo que é necessário agora. E você vai pagar um preço, não é assim que acontece? O marido paga o preço da mulher quando o filho nasce. A mulher esquece ele, gente. Acabou, não existe marido, só existe o filho, no nosso caso. Não sei como foi para quem já é mãe. O olhar está inteiro para o filho. Por quê? Porque é necessário naquele momento que seja daquela maneira. Como vocês estão ouvindo aí? Então, quando a gente quer tudo, a gente praticamente não tem nada. Lembra sempre dessa imagem. Eu quero fazer tudo. E aí o nosso coração está todo dividido em partes. Quando eu coloco o olhar para uma direção, uau! Lembra, o seu coração, a potência do seu coração é muitas vezes superior à potência do seu cérebro, da sua mente. Se você coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, toda a sua energia está lá. Se o seu coração está conectado com a fonte maior de tudo que existe, que é Deus, gente, pensa o seguinte, ó. Seu coração está conectado com a fonte. Você coloca seu coração naquilo que você está fazendo. Que resultado que vai ter? Agora, seu coração está desconectado da fonte. E pensa mesmo no celular, no carregador, na tomada. Você usa o celular durante o dia inteiro.
Mas vai chegar um momento que você tem que colocar ele para carregar, não vai? A gente vive, a gente dá conta, mas tem um momento que você tem que se recarregar. E se você está descarregada da fonte, o celular não começa a escurecer a tela lá, você está no limite da bateria e você quer usar. Aí ele diminui a luz para diminuir o uso da bateria, não é? Aí você tá ali vendo na escuridão do celular, ah, não preciso carregar. Se você está descarregada da fonte, que é aquilo que te nutre, você vai se apagando. Você vai se apagando. O que você faz? Ah, é lento. O que você faz não alcança. O que você faz não chega a lugar nenhum. Fica ali no meio do caminho, né? Como se diz, morre ali na beira da praia. Bert Hellinger dizia assim, ó: a força vem quando estamos inteiros. A força existe em nós quando estamos inteiros. Quando eu não consigo focar, significa que eu não estou inteira. Se você tem desafio de foco, você precisa buscar entender em você onde você está. Tem partes suas divididas, talvez numa dor lá no passado, né? Emaranhada a uma história do passado. A neurociência também fala que uma mágoa, por exemplo, quando a gente é uma pessoa amargurada, ressentida, nós agimos com o nosso estado emocional no passado. Se você alimenta um ressentimento, saiba que você está desatualizada. O presente está aqui, mas você está no presente vivendo o passado. E aí você quer futuro do quê? Você está lá ainda. Você está aqui, mas seu coração está lá, olha só. Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Se o seu tesouro é a mágoa, pensa que tesouro é a atenção, certo? Se o seu tesouro, sua atenção está no que aconteceu, na mágoa, naquilo que te feriram, naquilo que fizeram, o seu coração está lá. Se o seu coração está lá, o que você está fazendo está sem o seu coração. Você está fazendo sem o seu coração. Você está fazendo desconectada da tomada. Está fazendo desconectada da fonte. Você não vai conseguir se sustentar. E quando eu falo conexão com a fonte, e eu bato nessa tecla o tempo todo, em todas as vezes que eu abro essa sala, não é sobre religião. Não é. Não é. Não se engane. Que conectar a fonte é abrir um livro e ler, ou é ir a um culto, uma missa, pode ser, mas não se engane, porque se você vai no automático, você também não está indo. Se você lê no automático, você também não está lendo. Se você repete frases aleatórias, soltas, decoradas, você não está falando nada. Antes de mais nada, esteja no seu coração. Sinta o que você quer. Tenha coragem de escolher. Saiba que se você tem o desafio de escolher, para você é desafiante, porque você se sente insegura, você se sente com medo, com medo. Se a gente volta lá no livro básico da vida, que é um livro de instrução e orientação, que para mim é a Bíblia, o que que lá fala? Tenha coragem. Você vai viver os desafios, mas tenha coragem, não tema, é uma das palavras que mais aparece. Não tema. Se é uma instrução, a gente tem que pegar o nosso medo e falar: medo, olha só, tá bom, mas eu vou, eu vou. O Daniel falou isso uma vez no Turma 14, eu nunca vou esquecer da formação presencial. Tem gente que lembra até hoje, foi lá em 2019, eu acho. E ele falou lá na aula: vai com medo mesmo. E por que vai com medo mesmo? Porque a gente já falou isso aqui também, o medo é uma emoção básica, é uma emoção primária do ser humano. A gente não vai ir sem medo. Ele vai existir. A questão é, quem é que governa a nossa vida? Para quem a gente dá poder? Que mais?
Quando eu coloco foco, quem tá lá? Meu coração. Meu coração é a tomada que me conecta à fonte de energia que me sustenta. Se o meu coração não está, eu estou sem energia. Outra coisa, quando a gente tem questões com os nossos pais, e que isso é o mais comum de todo ser humano, é muito desafiante ter foco. Por quê? Porque tudo relacionado aos nossos pais, toda dor que a gente ainda tenha relacionada aos nossos pais, faz com que o nosso olhar ainda esteja para trás, para o passado. Lembre-se sempre dessa imagem. O foco é o olhar para aquilo que eu estou fazendo aqui e agora, certo? Estou fazendo no hoje, dia 30 de outubro. Estou aqui focada com vocês, falando com vocês. Estou inteira aqui, inteira. Tava morrendo de cólica antes de entrar. Eu tô aqui, cadê? Eu nem sei para onde ela foi. Ela foi embora, depois ela pode voltar. Por quê? Porque quando eu entro aqui, eu tô inteira, inteira, sentindo, percebendo, ouvindo, entregando, desse jeito que vocês conhecem. Ponto. Tô aqui agora no dia 30. Se eu tivesse qualquer questão com os meus pais, eu também poderia estar aqui falando, mas talvez o alcance para vocês seria diferente. A forma, né? A potência seria diferente. Talvez não para vocês, porque cada um recebe da forma que tem disponibilidade para receber. Mas assim que eu saio da sala, eu sinto o efeito da entrega que eu fiz. Eu sinto o efeito em mim da entrega que eu fiz. Se eu faço uma entrega mais ou menos, eu me sinto mais ou menos. Então, quando eu tenho questões ainda com os meus pais, eu faço, mas eu tenho sempre a sensação de mais ou menos. Sabe? Parece que é o quase. É sempre o quase. É sempre a migalha. É sempre o quase. Não é aquela coisa de, ai, que delícia que é isso, como eu gosto disso, como eu quero mais disso. Eu falo, Deus, mais disso, por favor. Por quê? Porque eu tô inteira ali. Mas isso a gente sabe que tem solução. É isso que a gente faz aqui o tempo todo, né? Sejam nas aulas, sejam nos atendimentos, seja aqui no nosso papo. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente começa a olhar para aquilo que é uma questão para nós, para buscar solucionar. Aí eu quero solucionar a minha questão, mas eu não quero pagar o preço de ter que olhar para isso. Vai solucionar? Não vai. Uma pessoa me procurou e falou assim: Olha, eu quero constelar, mas eu não quero que apareça determinadas coisas. Aí eu falei: Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? E eu compreendo. Nós temos medo de ver, mas a gente não muda aquilo que a gente não vê. Ninguém muda o que não vê. Isso é física, inclusive. Você só modifica aquilo que você vê. Se eu fecho os meus olhos, tá bom, então só não reclama mais, se conforma. Mas se você não quer olhar, você não quer mudar. Se você não vê, o seu coração vai estar lá colocando energia para transformar? Não vai, gente. Ah, mas eu vou ter. Não, você não tem que nada. Você não tem que. Você pode continuar do jeito que você tá. Mas se você quer uma mudança, aí você vai precisar olhar. E vai pagar o preço de olhar. Só que depois que a gente olha, o que que acontece? Quem aqui já recebeu isso? Quem aqui já foi tocado por uma transformação? A Ana Maria já levantou a mão. A Rosemary constelou recentemente, já é consteladora, já fez formação. Gente, quem já foi tocado? Quem já teve coragem de olhar? Paga ou não paga o preço de olhar? A Sil, a Eliana, vocês pagariam de novo o preço de olhar para aquilo que vocês olharam? Eu pagaria, gente. Teve uma pessoa que constelou comigo. Eu ia até separar, ontem me veio e passou. Ela constelou comigo. A vida dela, depois ela me deu feedbacks assim que eu falei, gente, como é maravilhoso, né? Ela escreveu para mim, ela falou, Cláudia, se você cobrasse R$ 5.000, eu pagava. Porque não é o dinheiro, nunca foi, a gente sabe disso, e eu vou abrir um espaço um dia para falar. Nunca é sobre o dinheiro, por que que a gente bota ele no meio da conversa?
Por que que a gente define as coisas com base nele? Pensa o seguinte: o dinheiro é uma energia que está a serviço da sua vida, ele está para te servir, e você se limita baseada nele. É insano o que a gente faz com a gente. Por que que a gente coloca ele como o governador da nossa vida? Porque a gente se pré-ocupa. Ao pré-ocupa, ou seja, eu me preencho de. Eu ocupo todo o meu ser com uma energia que é negativa. Aí o meu coração tá onde? Tá na falta ou tá na abundância? Tá na falta, eu vou atrair o quê? Falta. Eu atraio falta. Quando eu comecei a estudar constelação, Bert Hellinger veio para o Brasil. Gente, isso é uma dor que eu tive que lidar. Eu não fui. Sabe por que eu não fui? Porque eu não tinha dinheiro. Eu acreditava que era muito caro para mim. Ele não voltou mais. Será que eu ganhei ou eu perdi? Numa crença limitante. A gente faz isso. Por quê? Porque o nosso foco está distorcido. Se o meu coração é a constelação, eu vou botar tudo nela. Eu vou dar um jeito. Que é o que eu faço há 10 anos. Tudo, tudo para mim é isso. Eu penso nisso, eu faço isso, eu ajo, eu falo, tudo. Tudo que eu crio é sobre isso. Não a constelação em si, até que é só um nome, mas essa consciência que faz a gente olhar que tudo está integrado, que nós não somos uma página em branco quando a gente nasce, que a gente nasce recheada das nossas histórias e que essas histórias nos movem, nos trazendo os resultados que a gente tem. E que se a gente quer uma mudança, a gente precisa respeitar essa história, dar espaço para ela. É sobre isso, né? Enquanto eu puder conduzir alguém em direção à própria mãe, ao próprio pai, eu estou cumprindo minha tarefa na Terra. Esse é meu papel aqui, te lembrar que você é filha da sua mãe, que você é filha do seu pai, e antes de ser filha da sua mãe e do seu pai, você é filha de Deus. É isso que eu vim fazer nesse mundo. Se eu não coloco foco nisso, eu vou colocar foco em quê? Em quem fala mal? Em quem está brigando com a constelação, querendo derrubar os direitos de quem exerce a função. Eu quero que essas pessoas vão ser felizes. O meu foco não está nisso. Se você pedir para falar assim, fale sobre isso, e você me trouxer uma polêmica, eu não vou falar. Meu coração não está nisso. Eu não quero provar para ninguém nada. Eu quero falar para quem está disposto a ouvir, ponto. É isso. Seu coração está disposto? O meu também. A gente se encontra e aí a gente se melhora. E aí a gente fica mais forte junto e aí a gente se transforma. E a gente não quer convencer. Olha, isso, se vocês puderem ter essa certeza, não queira plantar semente em solo que não é fértil. Não, não faça isso. Faça da sua vida esse espelho, sabe? Faça da sua vida essa propaganda do que é você se dedicar a você, do que é você olhar para você. Por que que é tão desafiante, né? A gente começa e a gente percebe que tá tudo na gente. Porque aí a gente tira o foco de toda a desculpa que a gente deu, de toda a justificativa e coloca o foco aqui dentro. Esse é o grande desafio, né? Você para de falar que é por causa da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu filho, do seu trabalho, do seu chefe, da condição, do planeta, do Brasil. Você para com esse discurso que é uma ilusão e começa a ter um diálogo interno admitindo que você é a causa primária de todas as coisas, que em você existe a possibilidade da mudança, que se você vive o que você vive, tem a sua parte, tem a parte das outras pessoas. Não isento aqui nada, gente, todas as pessoas têm as suas partes. Mas se a gente ficar esperando a mudança do outro, a gente está num lugar de nada, né? Um lugar de não é possível, um lugar de não tem jeito, um lugar de quem fala assim, ah, é de família mesmo. Ah, lá todo mundo é assim. Ah, eu sempre fui assim. Gente, essas frases não podem existir no seu vocabulário. Ah, eu sempre fui assim, tá? Você foi, não precisa mais ser. Ah, é de família, ok, dá lugar pra isso e faz diferente. Quando a gente sente pena ou dó de alguém, gente, a gente fala pro outro assim: você não vai conseguir, vem aqui que eu vou te ajudar. Agora, quando você fala assim, toma o rumo da sua vida e vai cuidar,
que é você que tem que fazer isso, a pessoa fala assim: caramba, então não posso mais ser a necessitada, aquela que precisa? Não, você pode necessitar, você pode pedir ajuda, mas de um lugar de que não está esperando, como ela compartilhou aqui. Eu estava na espera. Eu saí do lugar ali passivo e me coloquei no lugar de quem age. Dói, é doloroso, e é importante a gente saber disso, porque aí a gente não desiste. E vai passar essa dor, porque ela é só uma fase, ela é só uma etapa, não é? Não tem Sim, aquela parte que Jesus fala de quando uma mulher está grávida? Da dor do parto? Imagine se a gente pensar só na dor do parto, gente, e resumir toda a história naquele momento. Ele passa, e depois que ele passa, acontece o quê? Acontece a vida. Depois daquela dor, uma nova vida se expressa. Depois da dor do parto, uma nova vida se expressa. E se a gente olhar para a nossa dor e compreender que ela é temporária e que depois dela uma nova vida se expressará para nós? Faz sentido isso para vocês? Mais uma vez, nada na vida é conquistado sem sacrifício. Vocês sabem a origem da palavra sacrifício? Sacro, ofício, trabalho, santo. Sacrifício não é algo penoso. Sacrifício é quando a gente faz um trabalho com alma. É um sacro ofício. Quando eu coloco o meu coração no que eu estou fazendo, eu faço com um sacro ofício, eu faço com alma. Não é pejorativo como a gente entende que é sacrifício. Então, se nada que a gente faça é possível, né? Nada que, na verdade, o que é valoroso, né, gente? A gente está falando de coisas valorosas. A gente está falando dos tesouros que a gente não perde. Inclusive, esse trecho que eu trouxe para vocês, de onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração, eu vou até pegar aqui. Ele vem na sequência de uma das lições que eu mais amo, que é quando ele fala: não acumulem tesouros na terra. Por quê? Porque na terra a traça vai comer. A gente tem que acumular os tesouros aonde? Nessa conexão, porque essa conexão ninguém vai te tirar. Nada que aconteça vai fazer você perder esse tesouro. Então, tesouro, quando eu penso tesouro para mim, é esse algo inexplicável. E que quando a gente tem, a gente expressa isso na vida material de outras maneiras. Sabe aquela ilusão, sabe? Ah, é o carro, é a casa. Você pode ter, você merece ter e usufrua disso. Mas o seu valor, o seu tesouro, a sua riqueza, é a riqueza daquele olhar que você dá para alguém e a pessoa fala: nossa, Cláudia, como é bom ouvir você. Nossa, quando você me olha, me traz uma paz. Isso para mim é minha riqueza, gente. A pessoa lá do Canadá, alguém conectou ela comigo, ela mandou uma mensagem, eu mandei para ela, ela falou: gente, já parece que eu te conheço. Porque não tem espaço, limite de espaço, de tempo. Não tem isso. Quando a gente está ali com a nossa alma, quando a gente está ali com tudo. Tem medo de compartilhar informação. Tem gente que aprende alguma coisa e tem medo, porque aí o outro vai copiar. Ai, me dá até dor de barriga essas pessoas. Medo de copiar, medo de concorrência, medo de ciúme de marido. Ai, volta para a vida. Lembra quem você é, o que você veio fazer, coloca foco em você. E aí o título é Poder das Escolhas Conscientes. Nós temos esse poder, gente, de escolher. Você não está afadado ao sofrimento, ao fracasso. Você não precisa continuar na dor que você está hoje, no padrão que você está hoje. Você pode escolher fazer diferente. Hoje à noite a gente vai ter o encontro da formação, eu vou apresentar. Tem um monte de gente aqui que não se inscreveu. E tudo bem. Aí tem gente que fala assim: ah, eu vou continuar indo no diálogo. Pode vir. É diferente vir só no diálogo e ir para a formação? Quem faz a formação? É óbvio que é diferente. O diálogo é importante, é óbvio que é. Você pode fazer sempre, todos os dias eu vou continuar aqui. Mas não compare uma coisa com a outra. Não compare uma coisa com a outra. Esse espaço está aberto para você.
Mas se você quer dar mais um passo, o passo tem a formação. A gente vai se encontrar, a maioria que se inscreveu, a gente vai se encontrar hoje e eu vou apresentar o passo a passo da formação. Quem preencheu o formulário, teve pessoas lá que sinalizaram. É desafiante para mim, mas eu quero. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero. Isso tem um valor para mim. Você pode não saber como você vai dar conta disso, mas você tem um sim no seu coração, é o mais importante. Então, assim, pense agora, respira fundo, feche os seus olhos, respira fundo. E você vai perceber aí no seu coração onde você tem dividido o seu foco. Perceba. Se você tem dividido o seu foco, onde que ele está dividido? E olhando para essa divisão, né, às vezes, imagine aquela imagem, né, das setinhas todas divididas para vários lugares. Compreenda que todas as áreas da sua vida, elas são importantes, que todas as suas atividades são importantes. Mas agora você vai perceber qual dessas partes, qual dessas áreas está exigindo de você um pouquinho mais. Qual dessas áreas está exigindo de você, ou porque você tem uma dor, ou porque está sendo aquilo que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz. Qual dessas áreas tem exigido mais de você? Perceba. E também perceba qual é o medo que você tem. Se você olhar para uma área só, para um ponto só, qual é o medo que você tem? Tem medo aí? Perceba. Será que você perde alguma coisa quando você olha só para aquilo que é o mais urgente agora? O que que é que você perde? Será que é o controle? Como seria se você perdesse o controle nesse sentido, de abrir mão de dar conta? E você vai dizer: eu me permito estar inteira onde a vida me pede presença. Respira fundo. E você vai dizer de novo: eu me permito estar inteira onde a vida me pede presença. Eu escolho com o coração e confio que o caminho certo se revela no passo seguinte. Respire. Onde eu coloco o meu foco, ali a energia cresce. Eu honro o que deixo e sigo em paz com aquilo que escolho. Eu me comprometo com a minha vida. Eu me comprometo com o meu coração. Eu me comprometo com a minha paz. Eu sou, e você diz o seu nome completo. Respira fundo. Perceba como você se sente, como foi dizer, e no seu tempo abra os seus olhos, voltando para cá. Existem algumas pessoas que ficam distraídas, né? Que não conseguem focar. É como se, como eu posso dizer? É como se elas fugissem do compromisso com a sua própria vida mesmo. Então, assim, como eu seria feliz, sabe? Quem sou eu para ser feliz? E aí, se eu colocar o foco no que eu preciso, eu vou ser feliz, eu vou alcançar isso, e aí eu fujo
dessa minha entrega, sabe? Eu fujo dessa potência que eu sou, eu fujo da minha própria luz. Então, muitas vezes, a sua distração, ela é o baita do sabotador seu. Você está fazendo milhares de coisas, você pensa que está super antenada aí, e na verdade você está desantenada de tudo, que é essencial, obviamente, né? Porque a medida daí de fora é diferente da medida daqui de dentro. O que todo mundo fala não é necessariamente o que eu preciso falar ou o que eu preciso saber. Eu preciso falar aquilo que me faz ter mais vida, sobre o que me faz ter mais vida, sobre o que me faz ter mais energia. E aí, aquelas distrações, eu falo assim: beijo, aqui não. Beijo, tchau, vai com Deus. Aqui não, a gente põe um limite, né, do quanto a gente vai se contagiar e contaminar com as informações. Filtra, porque nós estamos aqui no mundo, a gente não está vivendo isolado, mas você filtra, aquilo passa por você e foi embora. Você não coloca foco, você não dá palco para o que não é positivo. Se uma notícia ruim chegar para você, você faz ela parar em, faz ela parar em você, por favor. Por que que você vai lá contar alguma coisa ruim para contaminar outro coração? Quando você vai criticar alguém para outra pessoa, você está contaminando outro coração. Se você tem foco, veio algo que não é bom, você acaba com aquilo ali. A partir de agora, isso acaba aqui. Eu não vou ser quem vai propagar isso, né? Então, muitas vezes a gente foge do foco, a gente não consegue focar para a gente se distrair do nosso próprio compromisso com a nossa vida, com a nossa evolução, com a nossa transformação. E respeitar quem a gente é. Cada um de nós funciona de um jeito e tá tudo bem, né? A gente não pode querer ser como o outro. A gente pode se inspirar no outro para sermos melhores? Podemos, mas funcionamos de forma diferente, né? Então, se eu não consigo pôr as quatro panelas, então eu aprendo a fazer uma de cada vez e tá tudo bem para mim. Eu não vou ficar, ai, mas a Josefa faz as quatro panelas e eu só faço uma, a Ana Maria faz duas panelas. Não, eu, para que eu faça bem, eu faço uma. E aí depois eu faço a outra. Então a gente passa a se respeitar mais, respeitar a forma como a gente funciona, mas conscientes de que nós podemos sempre melhorar. E não nos respeitar assim, ah, tá tudo bem, é assim que eu faço. Não é no discurso de é assim que eu faço e tá. Não. É no discurso de eu entendi que para eu fazer bem, a melhor maneira é eu fazer desse jeito, né? O que para mim funciona muito é lista. E eu amo dar ok. Nossa, a sensação de dar ok, sabe? De check, check, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Isso para mim é assim, o meu dia tá ok. E aí existe uma técnica que se chama um dia médio perfeito. Essa técnica ensina pra gente o seguinte: no início do seu dia, você vai determinar algumas tarefas que são as básicas para que o seu dia seja um dia ok. Então, você vai determinar que no seu dia, sei lá, você tem três coisas que você não pode deixar de fazer naquele dia. Talvez você tivesse 10 coisas, mas você vai selecionar o mínimo, ó, um dia médio. Não é o dia perfeito, é um dia médio perfeito. E aí você lista três coisas, vamos supor que são naquele dia primordiais de você cumprir. E como você vai ter posto menos quantidade do que normalmente você pensa que você vai fazer, você vai lá dar ok, dá ok, dá ok, o seu cérebro entende que tá tudo bem. E aí ele trabalha a seu favor. Se tá tudo bem, ele fica assim, ó, tá tudo bem. E aí ele alimenta o seu corpo com aquilo que você precisa. Então, ó, um dia médio perfeito. Faça uma lista de três coisas. E aí você fala, essas outras 1000 coisas eu vou dividir nos próximos dias. E aí você vai tendo a cada dia essa nova sensação de, nossa, que dia bom, valeu, eu consegui. Aí, por exemplo, uma coisa, usando o que você trouxe, né? Eu não consegui preencher o formulário. Aí você fica presa àquela sensação de, puxa, eu queria fazer, mas não fiz. Não é um bicho de sete cabeças, por exemplo. Você vai preencher ali, você gastaria 5 minutos e você está gastando, às vezes, 3 dias nessa energia, presa a uma coisa que não fez. Quanto que a gente faz disso com coisas que podem ser resolvidas com mais facilidade? A gente faz muito disso, né? Então a gente começar a colocar, isso aqui é tão rápido de fazer, deixa eu já tirar da frente. Você vai liberando a sua energia que fica às vezes presa àquilo que está como pendência, sabe?
e determinar o que é para nós. Gente, nós temos esse poder. Não é outra pessoa que vai fazer isso, é a gente que tem esse poder. Para algumas coisas, você talvez não consiga fazer sozinho, e para isso que existem os contextos terapêuticos, né, os processos de desenvolvimento pessoal, para isso que existe, para te dar suporte no que você percebe que sozinha você não dá conta. Mas antes de todos os processos, a gente tem que saber o que a gente busca, o que a gente quer, como a gente quer. A gente tem que ter clareza disso. Senão é aquela velha história do elevador. Tanto faz o andar. Eu estou no prédio errado mesmo. Não importa que andar que eu vou. Saia do prédio errado. Entre no prédio certo e aperte o número lá do andar que você precisa ir. Sabe que, sistemicamente falando, o que eu observo nos atendimentos é que isso está muito ligado às exclusões da nossa família. Quem sofre muito com isso está conectado a exclusões de forma profunda. Por isso, a necessidade que talvez exista em você do outro te entender, do outro validar que você tem a dificuldade, né? Por quê? Porque o excluído, ele quer ser visto. Então, não estou dizendo que é, porque a gente só consegue afirmar isso quando a gente constela, mas isso é muito comum, é uma dinâmica muito comum. Quem tem essa dificuldade, muitas vezes está emaranhado a alguma exclusão ali do sistema, e por isso o ao redor incomoda tanto, porque você precisa ser vista, você precisa ser reconhecida no lugar que não é necessariamente você, Gabi, mas essa conexão que talvez você carregue, da história da sua família. Ou seja, tem solução. A gente pode viver mais leve, mas a gente precisa dar passos em direção a isso. Então, assim, eu quero um resultado diferente, eu preciso incluir coisas diferentes, fazer coisas diferentes, senão o resultado vai sempre continuar sendo o mesmo, tá bom? Então, é maravilhoso, né? Quando a gente sente o efeito, a gente não volta mais para trás, gente, porque você fala, não, olha só, é possível. A gente colhe o benefício e fala, vale pagar o preço, né? Vale abrir mão. Antes de me despedir de vocês, a gente dedica grande parte do nosso dia a coisas que não são a gente. E aí fala assim, não, mas não dá tempo, né? Eu acordo, eu já tenho que fazer isso, eu já tenho que fazer aquilo. Então acorde antes. Você não pode sair da sua casa, começar o seu dia sem antes ter estado com você na tomada. Ligar a sua tomada com a fonte que vai te nutrir durante o dia inteiro. Porque senão, como celular, durante o dia você vai, sua bateria vai descarregar. E aí você vai exigir de você um esforço que você vai pensar que você não vai conseguir, né? Tudo te irrita, tudo te cansa, tudo te frustra, tudo. Aí parece que o dia foi uma droga. Olha só, outra coisa, nós somos esponjas psíquicas. Nós absorvemos o que está ao nosso redor. A gente tem que aprender a se blindar. O que é meu e o que é do outro. Porque senão eu tô com uma angústia que nem é minha, eu só captei. E aí eu abracei e tô como cuidando dela como se fosse um bebezinho. Ai, a angústia nem é minha, eu nem sei por que eu tô angustiada, eu nem sei. Eu capto. Só que como que a gente percebe que não é nossa? Porque todos os dias nós estamos atentas a nós mesmas, nós sabemos as dores e os desafios que a gente tem. Aquela angústia não tem nada a ver comigo, aquilo não é meu. Me despeço, falo, eu fico com o que é meu, deixo com cada um que é de cada um, me despeço. E eu começo a fazer isso todos os dias com mais consciência. E aí a gente não precisa, a gente já tem uma mochila. A gente já está carregando a nossa história. A gente não precisa carregar mais a história e a mochila de ninguém. Faz sentido isso? Então, assim, se observe mais, se perceba mais e comece o seu dia sempre com você. Comece o seu dia sempre com você. Lembra dessa conexão. Vou ligar na tomada, vou me conectar à fonte. Respira fundo. O seu dia vai ter desafios, mas você vai ter mais ânimo para lidar, mais coragem, né? Mais certeza de que aquilo vai passar, de que vai melhorar. E o foco, ok, se ninguém me entende, eu sinto muito. Eu tô cuidando de mim. Eu sinto muito que alguém possa não entender. Eu sinto muito. E eu coloco o foco em mim. Não tenho a pretensão de fazer para os olhos das pessoas. Porque quando os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se os olhos de alguém não são bons, o corpo da pessoa está apagado. E isso é ela com ela. Mas se o meu olhar é bom,
Quem vai receber luz é quem? Eu. Que eu exercite o meu olhar bom, que eu olhe ao meu redor com um olhar bom, que eu procure enxergar o que pode ser que aquilo está me trazendo. Gratidão por Obrigada, hoje, gratidão. gente. Foi Uma